sou a Aline Calai e gravem bem o som da minha voz, porque provavelmente essa vai ser a única vez que vocês vão me ouvir falar nesse episódio. Eu estou aqui com a senhora Jessie Lodge, que hoje trouxe quem? O senhor Jessie Lodge. Por favor, senhora Jessie Lodge, apresente nosso tema e os nossos convidados, e eu vou ficar aqui prestando atenção em tudo que tá todo mundo falando. Ai, não, você vai dar opinião também. Hello, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema é a saga Velozes e Furiosos. O porquê do meu silêncio. Né? E assim, por que eu vou apresentar o meu marido aqui, o Diego Mota, que é um colecionador de carros antigos, entusiasta dos carros antigos, apaixonado por automobilismo e nas horas vagas é empresário, né? Na área de software. E o meu outro convidado, não tão fraco, Olha, vou dizer pra vocês que assim, é uma honra ter o Jô aqui, porque o Jô já gravou em terras internacionais, produz filmes internacionais e séries como diretor de cena e como produtor, e tem uma longa estrada também, né? Então, bem-vindos aqui ao nosso podcast Cinegirls com esse tema Velozes e Furiosos. Ô, gente, obrigado. Na verdade, eu que fico muito feliz de ter a oportunidade de defender essa grande obra de arte. Talvez a maior do nosso tempo, né? Favorito, né? Eu quero saber por que ele olhou pra mim quando ele usou o termo defender. Eu quero saber, eu senti que foi pessoal. Não, gente, brincadeira. Mas é o seu filme preferido? Não, eu não diria que é meu filme preferido. Eu tava brincando contigo sobre isso. Eu diria que tá entre os meus guilty pleasures, né? Que é uma expressão pra coisas que a gente sabe que talvez não sejam tão recatadas assim, né? Mas eu me divirto muito. O Velozes e Furiosos, ele me conquistou, na verdade, aos poucos. Eu comecei não gostando, e aí ele foi se transformando numa coisa mais maluca, cada vez mais doida, e aí eu fui pensando, eles sabem que eles estão avacalhando, eu vou entrar nessa montanha-russa e vou curtir. E aí o filme funciona. Se a hora que eu desistir de levar a sério, foi a hora que eu comecei a adorar. Olha que loucura. E a tua certo, relação? eu acho que eu vou ter que assistir de novo. Vai Boa precisar noite, fazer pessoal. tudo. Obrigado aí pelo convite, né? Que a Jéssica até quando comentou, quando ela falou Velozes e Furiosos, não, eu tenho que fazer. Se é um dia que eu tenho aqui no podcast de vocês, é nesse dia. Hoje. Né? E um pouco ao contrário do Jô, a minha, vamos dizer assim, minha experiência com Velozes e Furiosos é desde o início, desde o primeiro. E foi justamente o contrário do que aconteceu com ele. Eu comecei gostando muito do filme e a partir dos anos, a cada filme novo que lançava, eu perdi um pouco de entusiasmo porque eles estavam deixando de ser um filme exclusivamente de carros e acabou se tornando um filme de ação, né? E como ele falou, você começa a olhar com outros olhos. Mas para quem tem aquela, vamos dizer assim, aquela saudade do primeiro filme que falou do universo de carro, de rachas, de rua, né? Tudo aquilo que tinha no primeiro filme, você vê o nono, o oitavo filme já descolou muito daquela primeira realidade, né? Então, no passar dos anos, como ele falou, eu fui me distanciando um pouco do filme. Mas a gente vai falar isso durante o episódio. Não, eu preciso tirar essa dúvida já aqui, então. Porque, né, eu comecei ali o episódio falando que eu sou totalmente leiga no assunto, porque eu vou ser bem sincera, é um tipo de filme que nunca... Eu tinha o preconceito ali que você falou, e aí é uma coisa que agora eu já sei que talvez eu possa mudar, mas eu nunca tinha assistido, porque não era um tipo de filme que me interessava. E aí eu comecei a assistir, eu fui assistir final de semana, porque obviamente eu tinha que ter alguma coisa pra falar aqui, senão ia ficar ridículo, né? E aí eu vi que é muito assim, o que eu senti é um filme que é muito do universo pra quem gosta de carro. E tem toda essa pegada, esse universo ali que nem tu falou, do racha, da disputa, né? Isso perde um pouco com o passar do tempo? Como assim, gente? Vamos lá, vamos começar com polêmica. Bom, primeiro responde lá, um, então, depois o outro. Eu vou começar pela minha visão e depois o Jô dá a visão dele. Então, o que acontece? A gente tem que pegar a história. O filme é de 2001, né? O primeiro filme. Então, você não via falar antes no cinema um filme especificamente falando sobre carros, né? Esse universo de corrida, do racha, né? Então, quando esse filme foi lançado em 2001, foi um boom. Esse filme, ele incentivou gerações que começaram a customizar carros por causa desse filme, né?
Então, pra quem gostava de carro como eu gostava naquela época, quando eu via aquele filme, o cara arrancando, aquele escape saindo que é o fogo saindo do escape, o cara engatando a marcha, mostra o pistão explodindo e o carro começa a estacionar. Você fala, meu Deus, o que esses caras fizeram com o filme, né? Isso é legal até pra quem não curte, assim, que eu fiquei... Essa é uma das cenas mais legais do filme, inclusive. Essa cena que mostra a explosão ali do motor, né? Isso. No primeiro filme é aquela que começa com a ignição da Isso. chave, aí passa pelo motor e sai lá atrás no escapamento, né? Isso, sai a vela injetando a gasolina, o pistão explodindo, né? Rodando ali tudo e sai o escape explodindo. Então, assim, aquilo pra quem gosta de carro, olhou aquilo e falou, nossa, como é que esses caras pensaram e fizeram isso? Né? A gente sabe que é uma animação ali, mas pra quem vê aquilo, falou, nossa, que legal. Era tudo Então, que vocês queriam. O primeiro filme, ele foi um filme muito bom. Um filme bom por quê? Porque ele falava exclusivamente de carros, da relação daqueles personagens com os carros. Então tem aquela história de 10 segundos, que é de um quarto de milha, lá dos 400 metros, né? Que é a da arrancada. Então, ali começa eles na oficina, mexendo no carro. E tem esse pano de fundo que eles estão roubando lá a carga para conseguir dinheiro, enfim. Mas o filme trata exclusivamente sobre carros, né? E como eu falei, com o passar do tempo, isso foi se perdendo um pouco. Então, isso que eu digo, o filme número 1 ele é um filme marcante. E eu acho que até hoje esses filmes, o filme 10, ele bebe muito ainda do sucesso daquele filme, né? Então, tipo, quem começou a gostar e seguiu assistindo, hoje ainda ele lembra um pouco daquele filme lá de trás, mas a gente sabe que ele já evoluiu muito do que era lá, né? Criou várias outras histórias ali no meio. Entraram milhões de personagens também no meio, né? Acho que se tornou uma franquia de sucesso até e as pessoas, os atores queriam participar, né? É uma coisa curiosa. Os 3 primeiros filmes, eles são bem isolados na minha percepção, assim, eu acho que a franquia começa no 4º mesmo, né? Porque é isso, o primeiro, ele é uma história fechada, né? Como quase todo primeiro filme é, porque eles não sabiam o nível de sucesso que o filme ia ter, então eles não necessariamente se prepararam para um segundo, para um terceiro. Então o primeiro, ele conclui dentro de si mesmo. E é engraçado que nessa época, o Vin Diesel, ele tinha que é o grande astro dessa franquia, Dominic Toretto. que por acaso não está no 2 nem no 3. Exatamente. Por quê? Aham. Porque ele pediu muita grana pra fazer o filme, não. Na época, ele tinha uma coisa artística nele que ele falava, eu nunca vou reprisar um papel, porque não é um desafio novo. Então, quando veio Velozes e Furiosos 2 pra ele... Vin Diesel? Exatamente, o Vin Diesel mandou essa. Aí, ele passou por aquele... fez o Riddick, né? Fez outras coisas, acabou estando no Triplo momento X, ruim. né? Ele fez Triplo X muito no sucesso do Triplo Velozes e X. Furiosos. Ele fez Baywatch. Também. Meu E aí, Deus, gente. eu acho que ele olhou pra conta e falou, eu acho que eu vou reprisar um papel aqui. E que foi lá no 4º só, né? Isso. E aí o 4º ele já veio com essa coisa de a volta do Toretto. A volta do Toretto. É basicamente essa história. Até porque o 3, o 2 ainda tem os personagens do 1, né? Eu não lembro do nome dele, do personagem do Paul Walker. É o Brian. Brian O'Connell. O Brian O'Connell volta no 2 e basicamente é uma nova história dele. E no 3, que é o Tokyo Drift, são outros Os personagens. atletas, no Japão. É. Eu adoro o 3. É um dos meus favoritos, o do Tóquio, que começa a mostrar a manobra de carro. Isso, Eu a acho drift. sensacional. Não, e a gente tem Não que fazer tava um adendo esperando por aqui. essa. No filme 2 é onde tem como é que eu vou dizer assim, a célebre frase, droga é o Brian, que hoje vira um meme hoje em dia, né? O droga é o Brian, ou droga é o Brian, que nem o pessoal fala. Quando o cara vê um carro muito tunado hoje em dia, esse nome é o Brian. Então, isso ficou muito é um jargãozinho. É um jargão hoje. Da galera do Exatamente. carro. Isso Entendi. aconteceu no filme 2, que é bem no início do filme, que é uma cena que começa com um racha, e quando o Brian O'Connor chega, o carro dele, a atriz fala, droga, o Brian chegou, né? Quer dizer, ele é o cara que vai ganhar a corrida. Mas sabe que né? eu pensei numa coisa agora, porque isso é bem um pouco fora do assunto, assim, mas é porque traz a coisa do sucesso do filme mesmo. Eu tenho visto muitas crianças, 6, 7, 8 anos, chamadas de Brian. É uma coisa que eu sempre pensava, mas que coisa esquisita, quem é que hoje em dia dá o nome de Brian pra uma Brasil. criança? No Brasil ainda. Então é por causa desse personagem, isso, né? Com certeza.
Eu né? acredito que é. Pode ser, eu nunca tinha... Parado pra pensar Não, nisso. Nem eu, nem tu. O mundo real não chegou. Pensar. A influência do Velozes e Furiosos nas crianças brasileiras não tinham chegado em mim ainda. Por que não, gente? Porque é super esquisito. Porque tem muita criança nascendo, que nasceu uns anos atrás, que chama Brian. Que eu acho super, pra mim, isso é super esquisito. Porque, gente, da onde que ressuscitaram Brian agora, sabe? Não é que é aí uma Valentina. Não é um nome né? comum Né? em português, né? Vamos combinar. Não é. Então é disso, com certeza. Exato, né? Então, falando ainda do filme 2, então, o filme 2, ele é um filme que ele também continua nessa esteira, que é um filme de carro, né? Onde eles vão fazer, participam lá para tentar participar de uma equipe para roubar lá, eles têm que fazer uns testes, e aí o Brian chama um amigo dele lá, né? Então, assim, também é um filme sobre carros. Então, tem até tem um Toyota lá, que era um carro que quando lançou aquele filme, e era um carro que tinha no Brasil, poucos existiam, mas quem via fala, nossa, é o carro que tá no filme, né? Então, quer dizer, tinha essa relação com o carro, né? E, de novo, eles ainda era um filme voltado para carro, né? E o terceiro, como a Jéssica comentou, essa questão do Tokyo Drift, que foi um filme, tipo, foi chamado de Velozes e Furiosos, mas podia ser qualquer outro filme, que não tem nada a ver com o resto de todas as outras sequências. Também é um filme apartado, vamos dizer assim. Por que ele não tem a ver? Porque ele não tem nenhum ator da sequência e nem do início. E a história não nem tem... o Paul Walker? Nem o Paul Walker. E a história também não se liga, ele é completamente isolado. Na verdade, ele faz uma ligação na No final, no final ele quando faz. o Toretto aparece, né? No final do filme. Mas o filme 3 é completamente isolado, com novos atores, em outras cidades, não tem nada a ver com nada que aconteceu antes. E vamos dizer assim, o filme 3, né, pra quem até hoje não assistiu, é a história de um garoto que ele tá nos Estados Unidos, o pai dele mora no Japão, ele apronta muito com o carro nos Estados Unidos, ele é expulso da escola, e a mãe dele, pra tentar corrigir ele, manda ele pro Japão. E lá, pra ele ficar com o pai dele, que é um militar, pra ver se dá jeito no garoto. E daí o garoto chega lá, começa também a se envolver com a questão do drift, né, que é vamos dizer assim, uma prova de manobras que a gente faz, que você tem que derrapar com o carro, vamos dizer assim, pra tentar explicar pro pessoal que é mais leigo, né? Então, e daí esse rapaz, que ele é americano, ele vai pro Japão, começa a conhecer essa cultura de drift, se apaixona pelo drift. E começa a fazer coisa errada no Japão. Começa a fazer coisa errada no Japão, né? E justamente ele também, ele começa a achar, tem o Drift King lá, que é o DK, que é um dos japonesinhos, que tem lá, que é o cara que mais manja, e começa todo um enredo em volta disso, né? E, de novo, é um filme que trata sobre carro. E tem uma parte que é legal, por exemplo, que ele pega o carro que era do pai dele. É um Mustang, né? Então ele pega o Mustang do pai dele, que tá um carro que tá jogado na garagem lá, ele pega esse carro, arruma esse carro justamente para fazer uma prova de drift. Então ele arruma todo o Mustang para poder fazer. O pai dele dá o carro para ele, né? Então tem isso, para quem gosta de carro, tem essa simbologia, falar, o cara tá pegando o carro do pai dele e tá colocando ali para... Então tem uma história contando, né? Então, como eu falei, o 1 e o 3 pra mim são os filmes favoritos meus. É o que eu mais gosto. Calma, a gente vai chegar no top 3 depois. Eu queria tentar entender, então. Então, o 1 é um filme, o primeiro, né? Sim. O grande lançamento, uma história fechada. O 2 segue aquela linha de segundo filme de uma franquia, de uma trilogia. Tecnicamente, acho que ele nem foi pensado como uma trilogia, Não, o primeiro filme. Exatamente, ele foi muito no sucesso vácuo, do primeiro, no vácuo. Mas ele segue. Ele me parece aquelas sequências de televisão mais baratas, sabe? Que fazem. Opa. Porque a gente perde os protagonistas, eles usam os personagens secundários. Então, não E é um- tem o Toretto e não tem o Brian Tem também. só o Brian. Ah, Só o Brian. tá. E somente ele, né? Uhum. E não tem a Jordana Brewster, Michelle Rodrigues, Não, ninguém dessa não. Eu não me galera. recordo, acho Não, que não. nesse Pera aí filme que eu vou Nesse consultar filme o oráculo só, aqui. Só o Paul Walker. Só o Paul Walker. E aí, no terceiro, muda totalmente. Isso, o Tokyo Ninguém. Drift. E quando é que volta? Então, e daí como é que vamos pegar o histórico, né? No filme 3, aparece o personagem Han, que é o japonês, que depois ele aparece na sequência e fica também até o final do filme, né? Até o final vamos dizer assim, de todos os filmes, né? E o que acontece? No final desse filme 3, e em determinado momento eles falam do Toretto dentro do filme. Ah, o Toretto, não sei o que, eu já conheci lá ele nos Estados Unidos. E no final do filme, já acabando, quando tá chegando, o pessoal tá lá, ele ganhou a campeonato de drift. Já deu certo, acabou Já o filme. deu certo. Mesmo. Não tá. Chega o Toretto com o carro e vai fazer uma largada com ele e o filme acaba. Então ali eles começaram a colocar, o Toretto vai voltar, né? E a partir daí começa o filme 4. E daí sim que é a... E aí o 4 é outra coisa. Eu não sei se é no 4 já, mas eles basicamente eles viram super espiões.
como eles dirigem carro tão bem, o governo chega assim, ó, a gente tem uma super missão secreta que só vocês que dirigem carro bem vão conseguir. Aí eles têm que Ai, pular muda de totalmente o rumo. prédio. Nossa, Mudou virou totalmente. uma maluquice. Mas sabe por que eu gosto? Um pouco tempo atrás, quando eu comecei a ver os filmes do James Bond, que era o Pierce Brosnan ainda, então ele tava surfando num castelo de gelo e tinha um satélite lançando raio laser nele, né? Uma coisa totalmente maluca. E aí o nosso James Bond de hoje, ele tá jogando poker tendo ataque cardíaco. E aí, ficou muito pé no chão. E eu tinha saudade dessa bobajada. E pra mim... Os filmes do Percy Brosnan, pra mim, são os meus filmes preferidos do Bond. Eu também. Então, Velozes e Furiosos pra mim é isso. É isso. É caneta explosiva, só que é um carro. É um carro. Caneta O cara explosiva. tem que fazer, o cara tem Não que... vou. o cara tem que passar pelo deserto, sabe? E aí o inimigo do James Bond tem um submarino que anda na areia. Velozes e Furiosos. Basicamente um videogame. É totalmente. E aí tu percebe que os cineastas que estão fazendo aquilo, eles... Eu acho que é a intenção deles. Eles tiraram o pé da realidade, sabe? O cara vai pular de carro de paraquedas, eles fazem a cena mais divertida possível e não verossímil. E aí vira uma grande brincadeira. É pra rir mesmo. Mas vocês gostam disso? De ter mudado, de ter virado essa fantasia toda? Vocês gostam? Ou, eu queria que tivesse sido mais como o primeiro? Acho que o Diego... Eu acho o seguinte, eu particularmente não gosto tanto, mas eu entendo porque não adianta, o filme não ia se sustentar naquela mesma história, você entendeu? Então, eles têm que chocar. São 10, afinal de contas, tanto né? que são 10 e o sucesso que fez até hoje. Então, cada vez eles têm que ir um nível a mais. Se o carro, se em um episódio o carro caiu no avião, no outro carro vai ter que voar. E assim vai, né? Eu quando vejo os filmes, eu me lembro daquela cena do Duro de Matar 4.0, que ele joga um carro num helicóptero Isso. que explode. Então, assim... Exatamente isso. isso aí. Bruce Willis, né? Eu adoro aquele filme, Duro de Matar 4.0. Então, esse tipo de cena que tem no Velozes e Furiosos é essa cena aí. O cara joga um carro num helicóptero que explode. Tipo, é uma coisa surreal. É um John Wick, assim. É uma coisa que o cara tá lá e tá vivo ainda, sabe? É uma isso. coisa cara, né? Cara, caríssimo, assim. Uma As coisa produções são muito, muito altas. Depois do quarto filme começou a virar... Só que as bilheterias são bilionárias. A gente tem bilheteria bilionária de Velozes e Furiosos. Tem, Então- se autossustenta. O público ficou muito grande, muito amplo. E aí, eles puderam fazer outra coisa bacana, que eles sempre estão enfrentando geralmente um terrorista internacional. E aí, eles agora conseguem trazer grandes astros. Então, o filme sempre tem uma novidade ali. E trazer um grande astro é uma coisa que é muito bacana, porque geralmente é uma performance garantida, né? Então, você sabe, uma pessoa é famosa porque ela entrega. E aí, tu tá trazendo mais um grande talento pro filme. Então, pra brincar, e não é pra se levar a sério, é pra brincar. Quanto que a gente pode ver a Charlize Theron não se levando a sério? É em Velozes e Furiosos, né? Então, Eu fiquei sabendo vale agora muito que ela... a pena. Ela tá... e o elenco desse último filme, ele é muito estrelado. Porque tem o Momoa, que é o vilão principal da história, é o opositor do Toretto. Ele vem pra acabar a história, sinopse do filme 10, que vai ser lançado agora em maio de 2023. O Momoa, o personagem dele, vai querer acabar com a família que o Toretto criou. Resumindo, essa é a sinopse. Só que aí... Tá, só ajuda os leigos aqui. A família que o Toretto criou é tipo São a os galera... amigos dele. Isso, ele chama de família, né? Os Ah, amigos esse- família. dele. Esse é o meme principal dos Furiosos. Porque ele é italiano e aí ele faz um rolê tipo a máfia e... Pra ele, todo esse grupo, o grupo do Toretto, dos super espiões, que eles vão se agregando, e geralmente quando ele vence um vilão, o vilão entra no time, ele Exato. chama de família, minha família. E é um Igual a negócio máfia mais italiana. caseiro. É menos Igualzinho. porque é um pouco, ele tá... Mas é um negócio bem próximo, eles realmente têm casais ali dentro, né? Então eles têm filhos, eles fazem churrasco no final de semana, sabe? Eles mostram esse negócio familiar, essa relação bem próxima De entre amizade, eles. né? E o Toretto, ele sempre fala família, família, nos filmes, tanto que o pessoal virou um meme, né? Esse filme Velozes e Furiosos é sobre família. E agora, de novo, o próprio filme assume o meme. Uhum. Não né? mexa com a minha família. Não mexa com a minha família. ele Tanto fala. que no antes desse, o que acontece? Vê o irmão do Toretto de verdade pra ser o inimigo. E aí a família real dele brigando contra a família De amigos. de Verdadeira amigos. dele.
Então, eles usam isso muito. Dentro do E, de próprio novo, é como ele falou, todo filme é esse roteiro. É um cara, um opositor ao Toretto. Porque o Toretto, ele é o cara de todos os filmes, né? Então, ele é o cara, o melhor piloto, é o mais rápido, é o mais forte. Então, você vê que tem muita luta, muita briga, muita confusão, né? Muito drama, né? Tem muito então, drama assim, nos filmes todos dele. os filmes, ele sempre tem um opositor que geralmente é um cara também de sucesso nesse nível, que é um cara sempre mais másculo, mais, né... posso dizer assim, o fodão dos filmes, vamos dizer assim. Então, sempre tem esse opositor em todos os filmes da franquia 4 pra frente. Todos são assim. Sempre vai ter um cara que é o opositor do Toretto, né? The Rock entrou na franquia, o The Rock né? entrou no 5. Foi no Operação Rio, Operação que ele Rio. começou. Que é um filme problemático, nós vamos falar dele depois. Eu acho que é pela cronologia, o 5. O 5 é onde tem o The Rock. Ali a gente tem o 4. O 5 é o do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Operação Rio. Esse filme, assim, quando eu vi o que ia ser no Rio de Janeiro, eu falei, me deu uma palpitação. Eu falei, cara, é o filme agora. Agora esses caras, eles vão arrebentar a boca do balão. Mas até o Crepúsculo fez Rio de Janeiro. Eu falei, imagina, quer dizer nada. o Brasil tem de cultura, né? De carro, de automobilismo, e na Fórmula 1, com o Senna, assim, eles podiam explorar tanta coisa no Brasil, tanta coisa que o Brasil tem de legal, e o filme, pra mim, foi uma decepção total, porque como a gente falou, nem os atores brasileiros falavam português direito, né? O cara já falava aquele português enrolado, você via que era muito cara ali, eles queriam fazer quase como se o Brasil fosse o México, uma Colômbia, menos o Brasil, né? Então, pra mim, foi uma decepção muito grande. No começo do filme aparece o Paul Walker dirigindo um carro japonês com o volante do lado direito. Acho que esse foi um dos filmes que teve a maior falha de produção de todos os Velozes e Furiosos. Eu não conheço os outros países que eles passaram ali, os carros e tal, mas de produção, os carros da polícia não eram os carros que a polícia brasileira usa. E o Jô sabe disso. Ele tava fazendo um filme, né? Agora há pouco, você precisou de um carro de polícia. Eu lembro que você contou essa história toda aí. É uma falha de produção grande, né? Acho que é consciente. Eu acho que é consciente. Eles fazem a pesquisa e no final é aquilo. Pra te utilizar um carro de polícia brasileiro, de verdade, tu tem que pegar a autorização da polícia, né? E aí, o que a polícia faz? Eles pedem um roteiro. Se o roteiro for colocar a polícia numa ótica não muito legal, eles negam. Então, esse filme era um filme que o Rio de Janeiro era governado por um ditador e super corrupto. Tanto que a história do filme é que eles vão roubar o dinheiro da polícia, né? Que a polícia tem um cofre dentro da delegacia, é um absurdo assim. Então, é claro que a polícia não ia dar os carros. Então... eu acho que é uma escolha consciente é um Brasil no mundo fictício, não é o Brasil de verdade. Uma escolha consciente, tipo, então já que a gente não pode fazer igual, vamos fazer o mais diferente possível, porque aí também a gente não vai ter rolo. Distancia. E eu acho que assim, por ser uma questão de ser um filme mundial, vamos dizer assim, eles também têm que dar uma noção de colocar carros também mais atraentes pro resto do mundo assistir, porque não é um filme pro Brasil. É um filme que vai passar nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Então, até para gerar essa aproximação com quem está assistindo, eles colocaram esses carros diferentes, né? Que, vamos dizer assim, são carros americanos. E vamos dizer assim, para a pessoa também poder assistir. Mas botar o de motorista no lado esquerdo... Isso, exato. Então, assim, estranho, pode né? acontecer de vir um carro por importação? Pode acontecer. Mas eu acho que para um filme que estava tratando do Brasil, tanto que tem uma cena que aparece um Maverick lá, que o Han tá dirigindo, que é um carro brasileiro. Então, tem algumas cenas que eles gravam, que é no Rio de Janeiro, você vê que é no Rio de Janeiro mesmo, que tem um carro que tá ali, é um carro brasileiro que tá ali, é uma Pajero que tá passando. Aí você vê que tem outras cenas que não é gravado no Brasil. Eles fazem uma cidade cenográfica como o Rio de Janeiro, e você vê que tem uns Toyota Celica que não tem nada a ver, né? É um carro que nem foi produzido. Nunca nem veio vender no Brasil. Então, assim, pra quem gosta de carro e entende, você olha aqui e fala, não tem nada a ver. Né? A outra falha fatal que eu acho do filme, que daí a gente fala que é uma questão de produção, é a cena da ponte, né? Que eles estão fugindo. Eles estão no tanque? Do caixa, que eles estão com o caixa forte atrás, os carros estão puxando. Só que acontece, aquela ponte, assim. Parece que eles estão fugindo para uma fronteira que vai pro México e que ninguém mais vai pegar eles, mas estão indo pra Niterói, gente. É a ponte Rio Niterói. Eles foram se esconder em Niterói. Eles vão fugir do cara em Niterói.
Vamos fugir, né? Eu perdoo esse tipo de coisa, assim, porque é bem comum até em cidades mais icônicas que o Rio de Janeiro. Tem um monte de filme de Nova York. Só que a gente não sabe, né? Não, mas isso que eu acho que é legal, que é esse contraponto, porque ele vai dizer exatamente o porquê disso, né? Eu morei em Nova York uns bons anos. Então tem filme que eu vejo que o cara tá na 52 e ele atravessa a rua e tá na 22. Aí eu falo assim, quem conhece Nova York sabe que ele se teleportou. Mas para quem não conhece, é isso aí do Rio de Janeiro. Ele não sabe. Eu mesmo penso em fazer um filme aqui em Florianópolis, né? E eu queria usar a beira-mar de escape. E o meu pai fala pra mim, não, mas o cara vai cair na ponte. A polícia vai fechar a ponte, assim, mas pai, quem estiver assistindo o filme não sabe. Ele sabe, ele pode encontrar uma... Não, a polícia vai fechar a ponte. Esse filme não vai funcionar. Agora tem duas, dá pra ir pela Hercílio Luz ou pela, né, Pedro Ivo, no então, caso. isso eu acho perdoável, sabe? A geografia, ela nunca é muito respeitada em filme. E a questão do carro, aí já é uma especulação minha. Mas, às vezes, o produtor, ele não escolhe o carro. Ele não fala assim, vou escolher esse Maverick, vou escolher esse aqui. É o patrocinador. O patrocinador chega pra ele assim, tá aqui 8 carros meus, usa aí no filme. Aí o cara pensa, putz, vamos botar na polícia? Vamos fazer o quê? Vamos botar de táxi? Então tem uma conversa ali pra ver onde é que eles vão utilizar. Mas ele tem que colocar o carro no filme. E às vezes parece que não faz muito sentido. O meu problema que eu tive agora é porque a gente estava fazendo um filme de época, mas não era tão de época assim. Então o filme se passava em 91, 92. Pra gente achar carro de 91, 92 é muito difícil, porque ele não é um item de colecionador. É só um carro velho mesmo. De uso, vamos dizer assim. E aí ele não vai estar bom. Só Monza. A galera adora Mas Monza. vai estar velho, vai estar acabado, vai estar enferrujado. Então, esse filme que se passa em 91, os carros todos parecem que tem 15 anos de uso, 20 anos de uso, 30 anos de É uso. pior do que ter que achar um carro antigo. É pior. Eu acho. Eu E aí, fiz isso. a gente escapa com um carrinho 94. Porque eu sei que nem todo mundo é Vai que nem saber. você, que vai olhar. Esse A carro maioria não das existe. pessoas não vão A maioria das saber. pessoas. O Velozes e Furiosos não é nesse nível, né? Mas eu acredito... quando o filme tem esse budget de milhões e milhões de dólares, eu geralmente acho que tem um motivo por trás. Não vejo como erro, sabe? Eu acho que é uma escolha consciente, mesmo sabendo que Não, eu a também conversa não tá acredito. ali. Eu também prefiro acredito. acreditar nessa... Não, e do assim, que assim, né? Porque é muito escrachado ali, né? E é uma questão assim, é um filme de ação que tem como pano de fundo o Rio de Janeiro. Se você olhar por essa óptica, ok, é isso, né? Mas pra gente que é entusiasta, que gosta, né? Olha, eles tinham a chance de mostrar a cultura brasileira. É que o brasileiro, mundo, né? O né? brasileiro ama carro. Então, quando a gente entra nesse assunto do brasileiro e carro, a gente tá tocando ali numa ferida das pessoas também, né? Então, botar um carro com a direção no lado direito, gente. E eu achei isso bem estranho. Os outros carros ali, como ele falou, às vezes a Toyota tá patrocinando. Precisa isso. aparecer no filme. Ou que nem tem os Dodge lá, tem a cena que eles vão fazer arrancada com os carros da polícia, são 4 Dodge, né? Então... Nem tem Dodge aqui. Não, até é um carro que pode vir por importação, a gente sempre fala, mas não é um carro da polícia, a polícia não tem aquele carro, então, você olha assim, causa estranheza, ainda mais no Rio de Janeiro, né, que a gente sabe que as viaturas lá são sempre muito ruins, né, já são um estado, né, depreciado já, vamos Mas dizer assim. Um filme de carro no Brasil é só Gol, né? Dá pra fazer, Gol e Opala. Tem um... Não foi nessa época que o Beto Carreiro fechou o contrato com eles? Ele fechou. Sim, tinha uma atração. Tinha uma atração. Velozes e atração, Furiosos. Velozes e Furiosos. Eu achei que tinha alguma coisa do Beto Carreiro. Não, tinha uma atração. Você Tem ia lá. uma coisa do Velozes e Furiosos no Parque do Beto Carreiro. Eles têm um show de carros lá, e aí começava com uma perseguição com os atores do filme do telão. em Balneário Camboriú. Isso. E aí eles acabavam dentro do parque, e aí começava o show. Hoje É Hot Hoje Wheels, é né? Hot Wheels. Mas deve ter acabado. Deve ter acabado o licenciamento. né? Mas tinha. Então, de novo, muito na esteira do filme. E olha do sucesso do filme, né? o sucesso comercial desse filme, porque o que esse filme gerou comercialmente, nossa, não tem nem comparação com outras produções, assim, ainda mais falando de carro, né, eu acho. Você tem miniatura, você tem camiseta, copo, você tem muita coisa que gerou, né? Que gera receita até hoje com Não, e os licenciamento, próprios né? carros, né? Porque exato. essa sim. tendência da customização começou ali, né? É isso. E trazendo isso pra realidade do Brasil, principalmente,
a gente viu isso nos anos 2000, 2002 ali pra frente, gerou toda uma cultura que a gente chama de tuning, tunar os carros, né? Então até então você não tinha aquilo no Brasil. Depois do Velozes e Furiosos, você começou a ver carro com aquele aerofólio grandão, roda grande, adesivo do lado, você entendeu? Por quê? Tudo em função do filme, né? Eu, particularmente, não gostava muito. Mas você via aí Corsinha com para-chocão, com neon embaixo do carro, com rodona, né? Aqueles reloginhos na coluna. Tinha que ter Então... uma cena no Velozes e Furiosos, o cara para no posto, abre o porta-malas e tem um som atrás. Isso, exatamente. Tinha isso. Loja de acessórios, só ganhou muito dinheiro por causa do Velozes e Furiosos. O cara queria colocar uma tela de DVD no porta-malas do carro, igual o carro do Toretto. Eu quero ter um carro igual ao Toretto. Eu tenho um Astra, mas o meu carro vai ser igual o carro do Toretto. Eu vou customizar pra ser igual ao do Toretto. Exatamente. Então teve isso. O filme gerou muito isso. Lógico, com o passar do tempo isso foi diminuindo. Mas é uma coisa que foi o filme que influenciou uma geração. Uma geração que gosta de carro mexido, né? Tunado, como a gente fala. Foi muito em função desse filme. Então isso ninguém vai tirar deles, né? Então, é lógico. Podem vir outros filmes de carro, mas ninguém vai tirar o mérito do Velozes e Furiosos. Exatamente. Teve outros filmes de carro, eles acabaram que não foram tão bem, né? Teve aquele do menino do Breaking Bad, eu acho que era Need for Speed. Teve, mas é um filme ruim. Mas o Need for Speed é jogo, né? baseado no jogo, né? Game, mas a ideia do filme era muito Era parecida, boa, era corrida de carro também. E bem na esteira, bem na época, assim, do Velozes e Furiosos. Mas não fez um sucesso tão... Mas não teve um com o Nicolas Cage também 8 no segundos. começo? 60 segundos. 60 segundos. É um filme Com bom. a Angelina Jolie. Angelina Jolie, loira. Verdade. É um filme bom também em relação ao carro, mas eu acho que a gente pode fazer uma outra coisa só sobre filme de carro, porque vai ser bem interessante. outros. Eu vou falar de Herbie. Que Exato, é o se meu precursor de Se filme Se de meu carro. Fusca falasse. Exatamente. Muito bom. Né? Muito bom. E eu acho assim, outro episódio depois do 5, vamos dizer assim, o 6 foi um episódio que eu não assisti tanto, não achei nada demais, assim, porque o que é? No Rio de Janeiro, pra contar a história, né? No Rio de Janeiro eles conseguem roubar esse dinheiro do criminoso que tem lá e eles estão ricos. Então eles não precisam mais ficar roubando o carro ou cometendo coisas Crimes. ilegais, né? Então o que acontece? No filme 6 é que o pessoal chama eles... O FBI. O FBI chama eles por eles serem, vamos dizer assim, bons motoristas, né? Pra ajudar eles a capturar lá um super vírus. Isso, exatamente. Um chip. Eles viram heróis. Eles viram heróis. Viram Aí heróis. o Shaw lá, que era o cara que... não é Shaw, acho que... Como é que é? O agente Hobbs, acho que era, né? Ah, sim, Porque o cara que tava tentando capturar o Toretto é o The vira Rock. amigo O The Rock. dele e eles trabalham junto agora em parceria. Paul Walker também, que tava sendo procurado, agora também ele volta a ser policial pra ajudar na... Você lembra quando o Toretto e o Hobbs, o The Rock e o Vin Diesel lutam? Sim, Tu lembra quem vence na luta? No Velozes e Furiosos Rio, o Vin Diesel consegue chegar nele, ele pega uma chave que remete ao primeiro filme que ele deu com a chave num cara e por isso que ele foi preso. Quando ele vai dar com a chave na cara do Hobbs, o pessoal, não. Ele bate no chão e larga ele, né? A luta sempre é interrompida. Exato. Sabe por que isso? O The Rock, no contrato dele, diz que ele nunca pode perder uma luta num filme. Aí eles interrompem Ai, pra ele não loucura. chegar a perder. Isso. E o Vin Diesel também. Os dois têm a mesma cláusula. Então, eles evitam as lutas, então você vai ver, todas as lutas são interrompidas. Elas nunca têm conclusão. Olha essa Porque nenhum deles curiosidade. Nenhum Eu deles não pode ganhar. sabia disso. Muitos Em atores... todos os filmes deles. Muitos atores de ação que procuram ser protagonistas, eles colocam essa cláusula no contrato, que é pra na imagem dele nunca ter a derrota, né? Não abalar a Porque imagem o dele. público associa que esse cara sempre vence, mesmo a gente sem saber, né? Você nunca viu The Rock perder uma luta. Você nunca viu o Vin Diesel perder uma luta. Uhum. Tá no contrato específico, os agentes mandam. Verdade, nem naquele filme que ele é a babá, né? Ele não perde nenhuma luta. Melhor filme do Vin Diesel. Pra dar E daí risada. a gente chega no filme 7, né? Depois do 6, chega no filme 7, que pra mim também é um filme que marcou muito, porque foi o filme onde o Paul Walker morreu. Esse é o de Dubai. Isso, esse é o de Dubai. Esse Esse é o de verdade. Dubai, que eles vão lá também. Mas daí primeiro- depois virou que cada um tem uma cidade específica? É isso? Eles têm, né, não tem Dubai no nome do filme que nem teve o 5 Rio,
né? Mas eles tentam colocar cidades diferentes como pano de fundo pra não ficar uma coisa muito, né? Ele vira um James Bond mesmo. Então, É. uma missão possível. O filme se passa em 4 ou 5 países ao mesmo tempo. Eles estão sempre viajando, Isso. porque é um negócio de espionagem internacional. Só que esse filme, acho que as cenas mais icônicas são em Dubai. E a gente acaba chamando o filme de Dubai, É. mas ele nem se passa. É um trecho do filme, Isso. uma Eles meia vão hora numa festa acontece em Dubai. lá pra pegar roubar um carro. É. E acontece. É uma baita cena, É. inclusive, que eles pegam... Sabe aquelas torres, eu não lembro o nome delas, mas elas eram as mais altas, não sei se ainda são, do mundo. Eles pulam de carro de uma torre pra outra. É. E é um carro mais caro do mundo, que é o Sheik tem lá. Uhum. E tinha um negócio dentro do carro que eles precisavam pegar e por isso que eles roubaram. E esse É. filme foi a maior bilheteria do Velozes e Furiosos até hoje. É, foi o primeiro a Vamos cruzar 1 bilhão, 1 eu acho. bilhão e 500 milhões de dólares. Uhum. Ele teve de bilheteria. Que é o 7. Que é o o 7. sete. Que É o foi 7. onde Paul Walker É. morreu, né? Que é o Brian morreu nesse filme. E qual que é o subtítulo dele? É só Velozes e Furiosos Ah, 7. não tem subtítulo. É, Ah, tá. na verdade, no filme, o Brian não morre, né? O que acontece? Porque ele se aposenta, É. porque daí ele tem um filho, ele já tão rico, não tem mais do que ele aparecer no filme. Então ele, logicamente, a gente sabe que é por causa da morte dele, mas no próximo filme ele não aparece mais, mas tem esse final, né? E assim, no 7 tem uma cena que é muito emblemática, que pra quem assistiu toda a série vê aquilo lá, é que no final do filme eles vão fazer uma corrida, ele, e o Toretto, e cada um segue o seu caminho. E o Paul Walker, né, o Brian tá com um carro branco. Uhum. E ele vai embora e começa a tocar aquela música que é famosa lá, né, do Scalifa lá. E daí, pô, quem assistiu toda aquela saga sabe da história do cara, o cara dá uma emocionada na hora ali, né? É, ficou icônico. Dá uma... Mas ele morreu durante as gravações? Morreu durante as gravações. Morreu bem no começo, é bem interessante. E aí eles fazem aquele tecnicamente. negócio de... Eles fizeram 2 coisas ali. Foi bem interessante, assim, foram soluções técnicas que acabaram funcionando. Tem uma que eles basicamente refazem o boneco de efeitos especiais dele, e aí eles filmam mais no escuro, fica bem direitinho. E tem outra coisa que eles fazem, que eles usam o irmão dele, ele tem 2 irmãos, e aí eles colocam um irmão pra ser dublê de corpo, e o outro irmão é dublê de voz. E aí são pra fazer aquelas tomadas que pega de trás, sabe, de Aham. costas. Super funciona. Então o filme, ele morreu no começo, você assiste o filme e ele tá lá. É um trabalho muito bem feito. Exatamente. Tem E uma nossa. questão ainda de uma animação que eles usam pra fazer o rosto, algum tema da cena, mas eles tentam fazer o mínimo possível. É né, Mas difícil, eu pra- achei que ficou bem Não, resolvido. ficou bem- eu achei ficou que bem ficou muito resolvido. bem feito. Uma E das melhores. eu acho. E o bizarro é que ele morre na vida real de acidente de carro. É, né? É Nossa. muito triste, assim. O que aconteceu com ele foi muito triste. Esse filme, eu acho que por isso que foi um dos filmes, Não, e né, assim, e tem que mais teve uma mais- coisa, que o Paul Walker, fora o filme, ele era um cara que gostava muito de carro. Ele tinha uma coleção absurda de carros, né? Ele morreu dentro de um Porsche, porque ele tava dirigindo rápido. Ele tava no carona, se não me engano, né? Então, assim, doeu mais em todo mundo, porque ele, todos os atores, ele é o cara que realmente gostava de carro e gostava do que fazia no filme. Você entendeu? Então, ele morrer... Era a paixão dele. A paixão dele era carro. Então, assim, pra quem gostava, que veio lá no início, sabia da história dele, e ver ele morrer e depois dar o fim da história dele no filme, é uma coisa que... Por isso que o filme bateu, você entendeu? O filme em si, ele não é uma coisa, absurda. É um filme bem feito, é legal. Bem produzido. Mas eu acho que na minha visão, posso estar errado, o sucesso da bilheteria desse filme Foi por causa foi disso. por causa da morte dele, que todo mundo queria ver. A música do filme lá, né? Spend a long time. Quer dizer... Como é que é? eu não vou repetir, não vou nem me arriscar. Mas, o que acontece? Essa A música gente vai ficou- deixar o nome da música na descrição aqui. A Jessie também sempre canta no podcast. Tem... No banho, no banho. Já veio de família, já Mas veio assim, de família. ela ficou semanas no topo das paradas porque todo mundo associou a música a ele, né? Então, o filme foi o sucesso que foi, o filme 7, muito por causa da morte do Paul Walker. Provavelmente chamou muita gente. Eu tava torcendo muito por esse filme antes, quando foi anunciado que eles estavam indo pra essa direção de filmes maiores, blockbuster, cada vez mais. E aí, quando anunciaram o diretor do 7, era o James Wan. E até ali o James Wan só tinha feito filme pequeno. Tinha feito ele da divisão da Blumhouse, que fazia aqueles filmes Annabelle, Invocação do Mal. São todos filmes de 4, 5, 6 milhões de dólares. E aí o James Wan, um cara que eu torcia muito, né? Ele foi lá e pegou um orçamento desses, 150, 30 vezes maior do que ele estava acostumado.
E aí o Paul Walker vai lá e morre no meio do filme. Coitado, tadinho. cara. Mesmo assim, maior bilheteria. E A ele catapultou. voltou a fazer outro filme depois. Fez. Da saga, não, ou foi o único? Eu acho que ele parou aí. Foi o único. Porque aí- voltou pro Justin Lin. A Warner contratou ele e ele foi fazer filmes grandes. Ele fez o Aquaman aí. Aham. Mas aí agora ele já tá voltando pro terror, que ele disse que quer dar um tempo, que filme grande é muita dor de cabeça. Ele era especialista em terror antes, né? De entrar no Velozes e Furiosos. Sim, ele que criou esse universo do terror do Invocação do Mal 1, 2, 3, que aí tem a Annabelle, aí tem a Chorona. Todos esses filmes aí que são conectados entre si, é tudo dele. Ele é um ótimo diretor, eu gosto bastante do trabalho dele. Uhum. E isso, eu não entendi por que eles trocaram o diretor. Você sabe me dizer? Porque Justin Lin vinha de 4 filmes ali na sequência de Velozes e Furiosos. É difícil saber, eu não acompanhei, mas às vezes é questão de agenda, o próprio Justin Lin podia estar envolvido em outro projeto. Geralmente os estúdios, eles têm data para lançar os projetos, são projeções, porque é um grupo de investidores, na verdade. Então eles fazem projeções financeiras, assim, eu preciso ganhar tantos milhões, bilhões, por ano. Aí eles fazem os cálculos deles, e aí eles distribuem os produtos. Então eu preciso lançar aqui um Velozes e Furiosos, aqui esse tal filme, aqui tal filme. Então de 3 em 3 anos tem que sair um Velozes e Furiosos pra ser respeitado. Se nessa janela o teu diretor não tá disponível, tu não vai esperar o cara. Tu vai lançar, porque tu tem que atender os teus investidores, né? E a fórmula, ela já existe, ela já tá pronta, então... Ele já tem 10 roteiros na frente, né? Eles acabam adaptando pro momento, acabam reescrevendo, mas eu tenho certeza, assim, que eles devem ter uma equipe fixa só fazendo ideia mirabolante de estante de carro. E aí, quando tem a narrativa, que atores estão disponíveis, eles vão lá e colocam no filme. Eles já devem ter várias coisas prontas antes. Eu vou abrir um super parênteses aqui, porque eu assisti ontem o primeiro episódio de uma série da Paramount, que é sobre os bastidores do Poderoso Chefão. Uhum. E aí eles mostram justamente isso, assim, tipo, o Poderoso Chefão tava lá, eles precisavam de um diretor, e um diretor que custasse pouco. E aí... Cara, Coppola, vamos convencer o Coppola. Pois é, eu não sabia. Eu fiquei sabendo que o Coppola era pouca bosta na época. O grande filme do Coppola é o Poderoso Chefão. Ele começou no Poderoso Chefão. Quer dizer, começou a ter notoriedade no Poderoso Chefão. E o Coppola tava ali, tava disponível, e ele ainda fez um docezão pra entrar no negócio. E olha o que o Poderoso Chefão se tornou, né? Que loucura, né? E é justamente isso caiu que ele falou. Caiu no colo dele o filme. Igual esse, eu acho que caiu no colo dele também. Eles tinham um produtor que era especializado em fazer filmes de baixo orçamento. Ele era, tipo, o cara que era obrigado a fazer milagre. E o Poderoso Chefão é um filme de baixo orçamento, que me deixou chocada também, porque eu não sabia. E aí esse cara teve que achar o diretor, e aí ele achou o Coppola, e aí todo o negócio começou. Mas o baixo orçamento que eles falam é tipo 15 milhões. É o baixo orçamento da Paramount, né? Mas é baixo orçamento, gente. Mas em 1976, deve ser o Poderoso Chefão, 81, alguma coisa nesse sentido, 15 milhões é porque era outro tipo de custos. Os blockbusters, na verdade, como não tinha computação gráfica, eu queria fazer um filme, sei lá, Os 10 Mandamentos, ou Cleópatra. Então era 10 mil figurantes, construíam uma pirâmide. Tudo real. Eles faziam. Os sets eram monstruosos, então por isso era muito custoso. Mas até hoje, 15 milhões já é médio orçamento. 15... Porque o Poderoso Chefão, no final, ele tem um elenco grande, ele tem bastante locação. Mas nessa característica, sim. Pô, interessante, eu também não sabia. Nossa, a série é muito legal, gente. Vale muito a pena assistir. Vale muito a pena. Nossa, fiquei de Fica cara, a dica pra gente ver aqui pros The Offer. aqui. The Offer é o nome. Depois do 8, que veio o 9, que foi lançado em 2021, no meio da pandemia, a gente tem a volta de... Ah, não, minto. O James Wan fez o 7, que foi onde o Paul Walker morreu. O 8 vem com F. Gary Gray na direção, que eu não conheço. Também não. Nunca ouvi falar desse diretor. Não acompanho. E eu acho que eu nem assisti esse filme. Eu acho que assim, né, dos filmes eu assisti do 1 ao 7, não, eu assisti, todos sim. no cinema. Todos no cinema. E Do assim, 8, o Velozes e Furiosos é um filme pra se assistir no cinema. Porque ele tem toda aquela questão de som, do barulho do carro, né? Então ele é um filme pra assistir no cinema. Porque você vai assistir ele numa TV normal, que não ele perde um pouco da graça. Né? Por causa do ronco do motor, enfim. E toda até a aquelas explosões. interferência externa, né? Exato. Então, assim, ele é um filme de cinema. Então, do 1 ao 7 eu assisti no cinema. O 7, muito em função do Paul Walker, eu
perdi assim, né, O chão. o chão. Não tinha, mas o filme pra mim perdeu a graça, vamos dizer assim. Tanto que o 8 e o 9 a gente nem assistiu no cinema. Assistiu depois em casa, assim, né? Muito em função disso. Mas eu acho que por todo investimento que tem no filme, tudo que é feito, se você gosta de Velozes e Furiosos, vá assistir no cinema, porque ele é uma experiência legal. Como filme de ação, é um filme, como ele falou, é muito legal. Você vai ver coisas assim mirabolantes, vamos dizer assim, né? E resultou no spin-off, né? Tem um spin-off. O The Rock é muito grande como ator e como pessoa, mas o The Rock, ele, depois que apareceu aquele careca, qual é o nome dele? Jason Statham. Jason Statham. O Jason Statham é um vilão de um dos filmes que o The Rock já é do grupo. Isso. E aí eles pegam os dois personagens do The Rock e do Jason Statham e fazem outro filme da saga, mas que não é Velozes e Furiosos, mas é naquele universo. Eles são os mesmos personagens, vamos dizer assim. Então eles têm uma aventura só deles, né? Acho que o nome é... Não sei o que, Hobbs. É o nome deles, uma né? coisa... Shaw e Hobbs. Shaw e Hobbs. Isso aí. Que é o personagem dele. É o nome dos personagens. Isso. Então, Velozes e Furiosos já tá ensaiando, e eu acho que esse aí acabou não dando certo, porque tem problemas com os atores, né? O The Rock falou que não quer mais fazer, mas eu acho que eles já estão ensaiando produtos secundários pra continuar expandindo a marca, sabe? Eu acho que, eventualmente, eles vão trazendo os personagens. 2 curtas. Não sei se vocês sabiam dessa informação, Não? mas tem Sim, 2 sim. curtas. Eu também não sabia, fiquei sabendo hoje quando eu fui pesquisar, né, sobre o filme. Eu nem sei se foram lançados aqui no Brasil, mas pelo que eu vi foi só nos Estados Unidos. Um deles chama Turbocharged Prelude e o outro Los Bandoleiros. E aí são Los curtas Bandoleiros mesmo, assisti. com os próprios personagens do o Vin legal. Diesel no Velozes e México. Furiosos. Exatamente. Aí ele vai acho que o Tego Calderon também lá, que são 2 Tem rappers lá. No Los Bandoleiros tem todos os personagens. No primeiro, acho que não. No Turbocharged. Não é um filme assim legal. Eu assisti assim. São curtas-metragens, diferente do que a gente tá vendo aí no... Mas o Toretto, porque tem uma cena, se não me engano, acho que é no primeiro, que no final, no pós-crédito dele, aparece ele com o carro na praia, no México, que é pra onde ele fugiu, né? Sim. Quando o Paul Walker dá a chave pra ele lá. E daí Dos Bandoleiros é por causa disso, né? É a continuação do primeiro filme. E esse agora é o último, é isso mesmo? Me falaram que era, mas eu ouvi dizer que talvez ainda tenha um fechamento em 2025. Então, fica a expectativa pra gente saber o que vem. Na verdade, a gente quer saber de vocês. Qual que são as expectativas pra Pro esse próximo filme? que vai ser lançado agora, que é o 10. Eu não queria que acabasse. Eu não queria que acabasse. Eu acho que dá pra continuar pra sempre, sabe? Ainda mais eles têm trazendo essas pessoas novas. Agora o Jason Momoa vai estar... Não tem por que não continuar se o Vin Diesel não puder, não quiser mais. Eles têm elenco pra isso. Eles trouxeram um monte de gente nova. Tem o John Cena, né? Tem o The Rock, O The Rock talvez não queira fazer, mas eles têm a Charlize Theron, né? Eles têm elenco pra continuar. Então, tem até uma piada que a gente tá esperando Velozes e Furiosos no espaço, em algum momento. Seria E ótimo. eu quero ver isso. Eu quero ver isso Uma acontecer. Tesla, quem sabe, né? SpaceX lá. SpaceX. Mas é isso. Vamos dizer, em termos de expectativa, vamos dizer assim, eu espero um filme de ação muito bom, né? De novo, como eu falei, ele não é mais um filme de carro, ele se tornou um blockbuster de ação, né? Então, pra quem gosta de ação, é um filme bem produzido, tem um orçamento gigantesco. Nesse Então, aí, com 340 de milhões fato, vai de dólares. ser um filme muito, muito interessante. É o orçamento dele. Tem toda essa áurea por ser o Velozes e Furiosos, né? Então, é um filme que vai lotar. Quanto tempo desde lançado o anterior a esse? O 2021. Foi dia 24 de junho de 2021, o 9. A gente nem falou do 9 aqui, coitado. Nem vai dar 2 anos. Vai dar menos de 2 anos aí. 1 ano e 11 meses, que seja. O 9 teve vários problemas de adiamento, né? Teve, por conta da Por pandemia. causa da pandemia, a gente tava com aquele problema de cinema na época, e acaba perdendo público, ele não ficou tão conhecido. Mas esse que é o do John Cena, né? E foi mais longe, né, do último que foi em 2017. Eu acredito que eles queriam lançar esse 9 no início de 2020 ali. Teve aí o problema da pandemia, que fechou todos os cinemas. A gente fechou aí por 8, 9 meses os cinemas, né?
Uhum. Aí depois teve a limitação de público e por esse motivo eles não lançaram antes. Eles divulgaram isso, né? Que não compensava. Uhum. Aqui não sei qual foi o orçamento desse, mas a bilheteria dele foi infinitamente menor do que a do de 2017, que foi de 1 Tudo bilhão que foi e lançado em 200 2021, milhões. a gente não pode considerar Não, bilheteria, acho né? que não. dá. Até a própria academia, quando foi premiar Oscar e tal, ela mudou as regras naquele ano, né? Acho que foi Até bem... agora tá afetado, tá? Até agora, porque as pessoas foram criadas outras oportunidades, o streaming ganhou muita força, muita gente alugou, perdeu o hábito, né? O cinema, muitas salas fecharam e não reabriram, então a gente parece que o parque exibidor fechou em torno de 30%. Então é quase que inviável fazer a mesma bilheteria, porque a gente não tem o mesmo número de salas abertas que antes. Então até agora afeta. Infelizmente, né? Mas eu acho que tá tendo um movimento das pessoas voltarem pro cinema agora, né? As próprias redes estão fazendo algumas promoções com um preço um pouco mais acessível para as pessoas poderem voltar. Eu tô vendo, assim, conversando ali com os nossos amigos que são os donos aqui dos cinemas, eles falam que tá tendo já esse movimento de volta. As pessoas estão querendo estar mais no cinema, porque é outra experiência. É o que o Diego falou. Assistiu Velozes e Furiosos, assistiu Missão Impossível, que vai vir também esse ano. A gente tem um Missão Impossível novo. Assistiu um outro do Tom Cruise, o Top Gun, que a gente assistiu ano passado no cinema. É diferente. O som, o ambiente, é tudo. É uma experiência diferente, né? Sou suspeito pra falar, né? A gente é muito suspeito pra Vamos no falar. cinema! Vamos no cinema. Velozes e Furiosos é filme de cinema. Vamos ver lá. Então a gente tem uma expectativa. Vamos pro nosso top 3 aqui pra encerrar o nosso episódio sobre Velozes e Furiosos. Eu vou me Você vai abstenho, ficar me abstenho. de fora do top 3? Uma pessoa que assistiu 2 vai fazer um top 3? Não tem como. Não tem né? como. Não tem como. Qual que é o teu top 3? Eu vou colocar... Eu concordo que o primeiro é bem icônico, então o primeiro tem que entrar. Eu gosto muito do 6, que tem o do tanque. Tem uma cena do tanque. Sim. Essa cena pra mim é incrível. E o 7, o de Dubai, eu acho também. Esses pra mim são os melhores. Nessa ordem? 1, 6 e 7. A ordem contrária, né? Então pra mim o 1 é isso. Terceiro lugar. Terceiro lugar, aí o 6 é o segundo e o 7 seria o primeiro. Diego. Pra mim, vamos dizer assim, o 7º viria em terceiro lugar, muito pela questão do Paul Walker, né? Foi um filme que marcou muito em função disso. O número 2 seria o segundo colocado, vamos dizer assim, o 3 Desafio Tóquio. Acho que é um filme legal, justamente por essa história do drift, que é uma coisa diferente. E, logicamente, o primeiro, o número 1, que pra mim é o melhor de todos, é o precursor, né? Então não tem pra mim como não ser o primeiro colocado. É igual o meu top 3, né? 7, o Desafio que em Tóquio e 1, Então o da Aline é igual o meu. É isso aí. Então vai ter que ser, eu vou assistir e vou concordar. A gente tá com uma expectativa boa aí pro 10, que vai estrear agora daqui a 2 semanas. A gente tá gravando. Esse episódio vai sair na semana de estreia desse filme. E depois, se você quiser comentar aqui embaixo, mandar a mensagem aqui pros nossos convidados também o que vocês acharam, né, do filme 10. A gente tá na expectativa aqui. Eu acho que vai ser um sucesso esse 10. Eles estão fazendo um marketing bem grande. Fala da dentro curiosidade que você falou pra gente ali antes de começar, da participação especial no filme. Ai, sim, gente. A curiosidade é que foi anunciado na semana passada que Ludmilla vai aparecer nesse filme jogando ali o paninho pra dar uma largada num dos rachas, né? Agora vai, agora o cinema tá salvo. Agora o cinema tá Agora sim! Obrigado, Ludmilla! Era o que faltava, era o que gente. faltava. Capaz Tem de ela levar muita gente pro cinema mesmo, gente. Olha, eu não quero falar nada, mas é capaz de ela levar. Eu não duvido disso, né? Esse ano o nosso elenco brasileiro tá bem estrelado, porque tem Bruna Marquezine, que vai estar em daí Besouro é Azul. outra coisa, né? Mas daí Não, daí é uma ela pequena tá... participaçãozinha da Ludmilla, só pra dizer que tem alguém brasileiro ali. Acho que talvez dá uma referência pro Rio, alguma coisa assim, não sei, né? Eu vivi pra ver Ludmilla no Velozes e Furiosos. Eu também. gente. Ai, São excelente. tempos difíceis. São tempos difíceis, mas, né, talvez seja uma falha, mas o pessoal acha que... Porque acho que não é uma falha, acho que é uma estratégia mesmo aí de algum produtor dela, alguma assessoria dela, alguma coisa assim, né? É muito mais dela do que deles, com toda certeza. Mas a Universal anunciou com alegria essa participação Eles dela. têm hein? bastante... Eles geralmente se beneficiam bastante de músicas no Velozes e Furiosos de pop e rap e tal.
talvez ela tá ali seja uma indicação que ela vai ter uma música no filme. Não, Pode ser. E isso é um outro Gente, ponto. já pensou? Nossa, seria E isso é um outro ponto que a gente babado, acabou viu? esquecendo de falar, que justamente o Velozes e Furiosos também, pelo sucesso que ele fez nas telonas, vamos dizer assim, ele influenciou também muitas músicas que ficaram conhecidas por causa do filme, né? Aquela música que eu cantei antes A do Wiz aqui, Khalifa. né? Então, assim, tem muita música que você vê aí hoje que é parada de sucesso, foi porque foi lançada nos filmes do Velozes e Furiosos, né? Então, isso também é uma coisa bem interessante, como eles têm força, né? Vamos criar uma playlist? Vamos criar essa playlist do Vamos Cine colocar lá no Girls? Spotify uma Vamos playlist colocar. do Velozes e Furiosos. Coloca O Diego uma vai fazer a curadoria junto com o Rô, porque ele conhece aí de trilha, o Diego conhece de música. A gente tem que colocar uma da Ludmilla que a gente acha que vai entrar, hein? Ai, ai, ai. Ah, mas Façam as suas apostas. Eu nem sei quantas músicas da Ludmilla eu conheço. Nem eu. Depois tem que procurar, né? Nem pra sei. gente saber. É. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo aqui e dado uma aula de Velozes e Furiosos pra gente, porque, né, somos aqui meio que Glória Pires nesse universo de Leiguíssimas. Eu mesmo, meu Deus do céu. Mas é legal porque quando a gente escuta, assim, a visão de gente que gosta, a gente acaba mudando, a gente acaba vendo o filme com outros olhos. É verdade. Eu saí daqui, por exemplo, aquele dia do que a gente fez o Marvel contra DC, eu saí daqui pensando que eu não sabia qual filme que eu ia assistir agora, porque gerou curiosidade. E agora, nessa conversa também, nossa, gerou muita curiosidade. Tipo, eu já quero muito ver o do Rio, por exemplo. É, o 7 também, que foi essa E sou homenagem. bem capaz de ver esse no cinema. Será que a gente vai se ver lá? Eu acho que nós vamos nos ver no cinema. Obrigada, Diego. Obrigada, Obrigada, Jorge. Obrigado por gente. convidar a gente. Muito obrigado. Foi muito Gente, gostoso. se vocês ficaram até aqui, por favor, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam para vocês receberem as notificações dos próximos episódios. E, por favor, conta aqui nos comentários qual é o seu Velozes e Furiosos favorito. A gente quer saber. Vamos A ver se gente vai quer dar saber. polêmica. Eu vou assistir todos, depois eu conto o meu aqui nos comentários. Ótimo. Fica o top 3